O Brasil ele sempre teve uma atividade de mineração muito forte, né? Desde a sua descoberta. A descoberta do Brasil já foi pautada em cima dessa atividade, né? E essa atividade nunca foi interrompida, na verdade, né? Ela só teve um aumento, uma progressão cada vez mais à medida em que outros minérios, além do tradicional, que era o ouro, né? Começaram também a surgir como substâncias importantes para o desenvolvimento das sociedades. E o Brasil é rico nesse aspecto por conta de que nós temos grandes jazidas minerais, né, de metais e não metais, e um grande território também, né? O nosso território é extremamente grande, grande parte dele inexplorado, né? Então o Brasil ele entra aí com uma fronteira exploratória a ser descoberta ainda. A indústria extrativa mineral ela vem passando por um processo de adensamento, né? Hoje ela se tornou um instrumento fundamental de política econômica para o Estado brasileiro. A participação dela na balança comercial é um elemento central para identificar isso. E o que eu estou querendo dizer como participação dela na balança comercial? O Estado brasileiro depende hoje de produzir saldos comerciais nessa balança para o pagamento da dívida pública, que chega a um montante de 45,5% do orçamento geral da União, o que é um número extremamente representativo. Então existe o modelo econômico é fundado no pagamento da dívida, né? E a balança comercial ela é um instrumento de equilíbrio desse modelo. Para ter uma ideia, a mineração hoje ela responde por cerca de 20% das exportações dessa balança e ela é a principal responsável pelo saldo positivo na balança comercial. Em alguns anos ela chega a responder por 137% desse saldo positivo. Isso quer dizer que se não tivéssemos indústria extrativa mineral, muito provavelmente a balança comercial ficaria deficitária ao longo do tempo e exatamente por isso o país teria menores condições de pagamento da sua dívida pública e estaria mais sujeito à vulnerabilidade externa. Essa proposta de reforma do Código, ela surge num contexto, vamos dizer assim, de expansão das várias frentes do capital em busca do controle das riquezas que nós temos, né? E uma dessas frentes, que avança de forma muito acelerada, é a frente da mineração. E isso tem se dado em razão do crescimento do consumo a nível mundial, né? E a necessidade do capitalismo de produzir cada vez mais, de acelerar, né, a produção de bens de consumo. E isso tem provocado um aquecimento, né, do comércio dos minérios no mercado internacional. E em função disso há uma corrida então do setor minerador no sentido de se apropriar das riquezas minerárias, principalmente no Brasil e no Brasil, na região da Amazônia, onde há uma presença muito forte de variadas formas de riquezas minerais e algumas nem foram ainda totalmente identificadas, né? Quando a gente olha para a mineração em particular, e quando eu ligo isso com a importância relativa da mineração para o projeto do Estado brasileiro, eu percebo por que o Estado privilegia esse setor concedendo incentivos fiscais e tributários. E aí esses incentivos estão claramente diferenciados. Eles valem para o setor exportador da mineração e não para o setor que vende para o mercado nacional. Então uma empresa como a Vale, que é a principal representante desse setor, chegou a pagar 12,4% de impostos da sua receita bruta operacional em 2010, quando a carga tributária teórica é de 35%. Né? Se eu comparo mesmo essa carga tributária teórica com o plano internacional, o Brasil fica na 26ª posição em termos de tributação mineral em relação aos principais territórios minerais do mundo. Só para dar um exemplo, a província de Ontário, no Canadá, tributa 63,8% das rendas minerais. Se a gente compara o número real da Vale, 12,4%, essa diferença fica bem patente. Então, o regime tributário brasileiro aplicado à mineração é provavelmente um dos mais permissivos do mundo. A CEPEM é a compensação financeira pela exploração mineral. Ela não é um tributo.
não é um imposto, chama de preço público, ou royalties, né? Então, ela é calculada em cima do lucro líquido da empresa. É a compensação que a população recebe em troca de permitir que a empresa a mineradora venha e extraia o bem mineral do seu território, né? É a compensação financeira que deve servir para que os municípios possam tomar medidas para atenuar os impactos, né, que essa atividade exerce naquela região, naquelas pessoas. É dividida 65% para os municípios, 23% para o Estado e o restante para a União, né? Então são 3 partes: município, Estado e União, né? Onde, no caso, o município e o Estado seria o Estado e o município onde a atividade de lavra está sendo executada. A única proibição é pagamento de dívida, né? Ou seja, a CEFEM ela entra no caixa do município ou do Estado. A única coisa que não pode ser feito é pagar a dívida. O resto pode. Quem calcula e fiscaliza é o DNPM, é o Departamento Nacional da Produção Mineral. Ele é responsável pelo cálculo e pela fiscalização e pela arrecadação. Ele calcula, ele fiscaliza e ele arrecada, e a distribuição é feita de maneira automática, né? Através de contas no Banco do Brasil, isso é feito automaticamente por todos os estados e municípios. O DNPM tem 10 profissionais, ou seja, 10 servidores, para poder fazer o processo de fiscalização em centenas de projetos de mineração em curso no Brasil hoje, de dezenas de grandes empresas mineradoras. Como 10 profissionais vão poder controlar, fiscalizar e apurar aquilo que é a parte do governo, que é a mixaria do CEFEM. Ou seja, é um Estado que entrega totalmente ao controle do setor minerário aquilo que deveria ser, vamos dizer assim, controlado mais pela sociedade, né? Porque é uma riqueza do povo brasileiro. O que nós temos de legislação, além de ser muito atrasada, porque o Código Mineral é de 1940, depois teve algumas mudanças que foram feitas, mas foi no período do regime militar e sobre a ótica dos militares, de forma que, além dessa legislação estar totalmente fora do contexto da realidade atual, é uma legislação que foi feita para proteger os interesses das mineradoras. A gente pegando, por exemplo, o Código Mineral, a gente percebe que não há nenhuma preocupação com a defesa das comunidades que são atingidas pelos projetos de exploração mineral, como também não há preocupação com a defesa do meio ambiente, né? As nascentes, a poluição do ar, das águas, isso fica fora. Nesse aspecto aí, a Constituição estabeleceu que o subsolo ele é propriedade da União e o solo, ele então pode ser propriedade coletiva ou de particular, ou também pode ser ocupado na forma de posse. Aí nós já temos o primeiro problema, porque grande parte das comunidades e das pessoas que vivem no campo, os camponeses, eles não têm as suas áreas regularizadas. As terras indígenas, muitas por demarcar, terra de comunidade remanescente de quilombo também sem reconhecimento, sem titulação, terras de ribeirinhos, de comunidades ribeirinhas da mesma forma, e muitos poceiros que ocupam, às vezes, há décadas, áreas e ali moram e produzem e não têm suas terras regularizadas. No momento que chega uma empresa mineradora, que começa, por exemplo, a fazer a pesquisa, o Código Mineral estabeleceu que nesse momento da pesquisa, tanto faz ser poceiro ou proprietário, quem vai fazer a pesquisa é obrigado a indenizar o proprietário ou o poceiro pelos danos causados na sua propriedade e ainda pagar um valor, uma espécie assim de uma indenização também pelo tempo que ocupou o terreno.
Agora, quando a gente vai, por exemplo, para a fase da lavra, que aí é onde vem a extração do minério, aí é excluído os direitos dos poceiros, ou seja, só é garantido um direito mínimo de participação, que é 50% do valor da CEFEM, para quem detém um título de propriedade. Então, nos casos de comunidades que não têm as suas áreas regularizadas, fica mais difícil ainda até brigar pela defesa do seu direito. O Estado entende que a atividade minerária ela está relacionada ao interesse público, enquanto que não tem nada de público ali, porque toda atividade minerária hoje no Brasil ela é exercida por particulares, ela responde a interesse de particular, interesse privado. No entanto, há um mito, né, dentro da legislação e do Estado de que a atividade minerária é de interesse público, é de interesse nacional. E dessa forma, quando há um conflito entre a comunidade atingida e a empresa mineradora, a legislação protege a empresa mineradora. Por exemplo, quando o minerador quer iniciar sua atividade, a legislação estabelece que ele tem dois caminhos para negociar com o superficiário. O primeiro é a negociação direta, ou seja, tentar um acordo com quem ocupa o solo. Não tendo acordo, aí vai para a segunda etapa, que é então a discussão em juízo. Mas quando a questão vai para juízo, ela já está decidida, porque as condições são as seguintes: o minerador, a empresa minerária, não tendo acordo com o proprietário, e esse acordo geralmente, muitas vezes, é um acordo que só prejudica as comunidades, a empresa faz um laudo de avaliação das benfeitorias que vão ser atingidas na área a ser minerada e vai para juízo, deposita o valor calculado pela empresa sem ouvir a comunidade em juízo e requer ao juiz uma antecipação de tutela na ação própria para que seja emitido na posse e inicie o empreendimento. Em juízo, as comunidades apenas discutem o valor a ser recebido pela indenização. Desafetação e a servidão, né, que são dois institutos assim semelhantes que são utilizados em benefício das mineradoras. A desafetação ela ocorre em área de assentamento, ou seja, quando tem uma área de assentamento de reforma agrária que incide sobre uma área de exploração minerária, então geralmente as empresas requerem do INCRA a desafetação da área que ela entende, a critério dela, que é necessário para ela desenvolver o empreendimento. Então, por exemplo, no estado do Pará, em uma área que nós acompanhamos, onde a Vale está instalando já instalou um projeto de exploração de níquel, que é o projeto Onça Puma em Orilândia do Norte. Eles requereram inicialmente uma área de 5.200 hectares no entorno da área onde estava sendo desenvolvido o projeto. Depois, com o passar do tempo, eles fizeram um segundo requerimento solicitando do INCRA a desafetação não só dos 5.200 hectares, mas de 15.000 hectares. Isso prejudicou diretamente aproximadamente 200 famílias assentadas, né? E o INCRA, inclusive à época, o presidente do INCRA era o Rolf, ele manifestou resistência em assinar a desafetação, mas foi pressionado, mais do que pressionado, foi determinado pela Casa Civil que ele tinha que assinar imediatamente, antes inclusive de resolver o problema das famílias assentadas. E a desafetação foi assinada em benefício da Vale, antes inclusive de apresentação de qualquer proposta de solução para o problema dos assentados que estava ali no entorno. E essa questão de desafetar uma área grande no entorno do projeto, ela responde também a uma estratégia das empresas mineradoras, e principalmente a Vale, ou seja, ter uma área muito grande no entorno da área que está sendo minerada, para criar uma espécie de um cordão de isolamento para evitar qualquer tipo de pressão dos movimentos sociais, ou de comunidades, ou de assentamentos que estejam próximo do empreendimento. Então, por isso é que eles geralmente requerem uma área muito grande ao redor do empreendimento. Quando não é área de assentamento, aí
prevalece o Instituto da Servidão, ou seja, da mesma forma, a empresa mineradora requer ao DNPM uma área de servidão no entorno do projeto para que ela, segundo a justificativa dada por ela, possa exercer as suas atividades para fazer a exploração do minério. E nos casos que nós temos acompanhado também no Pará, as áreas requeridas como servidão para o DNPM são áreas extremamente grandes. Eu tenho uma visão um pouco negativa desse processo, porque eu não acredito em nenhum plano, modelo de política econômica, e nesse caso é uma política de exploração extrativa e industrial também. O plano está baseado na industrialização primária dos minérios, sem consulta real à população. Então, aquele que deve definir o porte e os objetivos da política pública é a população, aquela que vai ser afetada pela política pública. E o Estado brasileiro segue uma linha há muito tempo, isso não é novo, uma linha muito autoritária, né? Vem sendo discutido a portas fechadas agora, o novo Código da Mineração. O professor Bruno Milani está dizendo que esse código está sendo transformado numa caixa preta, né? E a expressão é correta. E o único documento ao qual a gente tem pleno acesso para tentar compreender qual é a diretriz que informa essa política é o Plano Nacional de Mineração, 2030, né? Então o horizonte temporal é 2030. Esse plano estima, além dessa diretriz autoritária, né, que não convoca a população para discuti-lo, ele implica uma outra diretriz que é produtivista. Ele implica a expansão intensiva da exploração mineral. Em alguns casos, essa exploração prevê a quintuplicação. Então, na verdade, o novo marco legal, de acordo com análise de estudiosos que estão mais próximos assim do assunto e têm acompanhado mais de perto os debates feitos pelos movimentos sociais e sem nenhuma participação ou facilitação de informações por parte do governo, porque é uma reforma que está sendo feita e as informações são mantidas numa caixa preta, onde só quem tem acesso são as empresas mineradoras. E a proposta sequer foi socializada até agora com os movimentos sociais, com as entidades, para que seja feito um debate sobre o que realmente é necessário mudar no Código Mineral. É preciso pressionar, é preciso participar da discussão e tentar garantir direitos mínimos das comunidades nesse processo de reforma. Porque se a gente não participa, aí é que a legislação, em vez de ter algum aspecto que possa ainda garantir os direitos das comunidades, aí vão, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, ter uma nova legislação, mas muito mais voltada para novamente proteger o interesse dos grandes grupos econômicos. Então, na verdade, é preciso uma mobilização da sociedade para poder fazer o debate sobre o que é realmente necessário mudar em relação à política mineral no Brasil. A experiência que eu tive foi, eu fui contratado para fazer uma assessoria pelo IBASE, pela Rede de Justiça nos Trilhos, né, para produzir um documento técnico acerca de experiências de fundos sociais no mundo. O problema é que essas experiências são muito fragmentadas, cheias de problemas, e você precisa construir alguns critérios para selecionar esse conjunto de experiências, né? Eu optei por trabalhar com 6 exemplos, né? Um fundo do Azerbaijão, da economia petroleira, um fundo do Canadá, outro do Alasca, nos Estados Unidos, também ambos vinculados à indústria do petróleo, um da Noruega, petróleo e gás, um da África do Sul, que era um fundo bastante interessante, mas não era exatamente um fundo social, e um do Peru, que era o modelo que mais se assemelhava ao que a gente queria construir aqui. Qual é a ideia? Um fundo social, ele estabelece uma relação de transferência de direitos de propriedade, né? Recursos naturais são originalmente bens públicos. E toda vez que eu privatizo esses recursos, eu devo um ressarcimento a quem os detinha anteriormente. Em geral, o Estado, né? O Estado entendido como aquele que representa o interesse coletivo, né? O problema é que, na maioria dos estados, em geral,
esse interesse coletivo não é bem representado, né? Na verdade, a gente tem várias versões do interesse coletivo. E a ideia do fundo surge para que essas receitas derivadas da mineração não passem mais pelo Estado, que elas sejam transferidas diretamente, o Estado que tem esse direito de propriedade transfira esse direito para as comunidades diretamente afetadas. Então ele é um mecanismo de transferência direta das rendas minerais para as comunidades afetadas, né? Olhando esse conjunto de experiências, apesar do fato de o fundo ser definido dessa forma, muitos deles foram capturados pela estrutura do Estado. Então, mesmo o fundo peruano, que me parece o exemplo mais exitoso e mais próximo da realidade, vem sofrendo uma influência direta de estruturas administrativas do Estado, né? O caso mais drástico é a província de Alberta, no Canadá, que utiliza metade dos recursos do fundo para pagar toda a sua dívida pública, né? Então, é sempre não existe nenhum modelo puro de fundo social, e por isso a gente se propôs a fazer um debate com os movimentos sociais e com as ONGs para tentar construir um modelo brasileiro a partir da experiência internacional. Existem grandes empreendimentos de mineração que estão ocorrendo ou que estão tentando se implantar em áreas que foram já delimitadas como áreas tradicionais, seja de quilombolas, seja de povos indígenas. Então essas atividades de mineração elas entram em conflito com os interesses dessas populações, né? Essas populações elas querem ter o território para o seu sustento, né? Elas querem ter o território para que elas possam preservar suas tradições, e a atividade de mineração ela obrigatoriamente não vai respeitar isso, né? Então isso cria um conflito muito grande entre o interesse da mineradora e o interesse desses povos, chamados povos tradicionais no Brasil. Isso vai aumentar os conflitos, né? Porque existe uma demanda do ponto de vista de mercado desses produtos, e esses produtos eles estão, digamos, espalhados pelo território nacional, e grande quantidade deles, uma grande parte deles, estão exatamente em áreas que hoje são consideradas áreas desses povos tradicionais. Na minha percepção, quando uma economia e uma política de governo estão subordinadas a uma diretriz financeira, ou seja, multiplicação de dinheiro numa economia completamente irreal, você não tem perspectiva estratégica, né? Essa é uma perspectiva tática do Estado brasileiro para resolver um problema de curto prazo, né? Então, o Estado brasileiro não pensa hoje em estratégias de inserção de alto valor agregado na economia internacional. Apostar na mineração é retroceder 150 anos no passado, né? Não que a mineração seja completamente incompatível com qualquer estratégia de desenvolvimento, mas quando ela é o carro-chefe de uma política de inserção internacional e está subordinada a uma diretriz eminentemente financeira, eu não consigo perceber estratégia de crescimento sustentável no longo prazo, né? Então o Brasil está hipotecando seu futuro econômico e social. Toda vez que eu implanto um projeto mineral, em geral, os investimentos possíveis numa economia territorial, eles vão ser canalizados para a rede de produção do setor extrativo. Então eles vão ser investidos em sistemas logísticos para essas empresas, em um setor comercial e de acomodação para as pessoas que estão envolvidas na abertura de uma mina, que vai se tornar estruturalmente dependente da economia extrativa, né? Ou seja, ela é uma economia que suga recursos de outros setores possíveis. E como os vínculos que ela constrói com o restante dos setores são muito limitados, ela não permite o florescimento da economia territorial como um todo. Então, a maldição dos recursos diz respeito à simplificação econômica de um determinado território. Tem uma outra dimensão, que é da doença holandesa, que é a capacidade que uma economia altamente intensiva em recursos naturais, ela drena recursos, né, de outros espaços, e ela produz fenômenos inflacionários. Então, você tem uma economia altamente monetarizada, né? Então, o preço das coisas fica muito alto. A estratégia dos fundos vem sendo seguida, em certo sentido, em alguns países, exatamente para evitar que isso aconteça. Você pega uma parcela desse recurso e tira do circuito econômico normal para preservar para o futuro. Mas, infelizmente, não tem, pelo que nós temos acompanhado nessa discussão da reforma,
nenhuma novidade em relação à garantia, à defesa dos direitos das comunidades que são atingidas. Por exemplo, ninguém, por parte do governo, tem falado, por exemplo, como vai ficar a situação das comunidades que são atingidas pelos projetos. Isso não passa pela discussão. As comunidades terão o direito de dizer não, né, de não aceitarem que seja instalado um empreendimento ali, porque vai causar prejuízos sociais e ambientais irreversíveis para aquela determinada comunidade. Isso certamente não está em discussão. Agora, a nossa compreensão é de que é preciso pressionar, é preciso participar da discussão e tentar garantir direitos mínimos das comunidades nesse processo de reforma. Porque se a gente não participa, aí é que a legislação, em vez de ter algum aspecto que possa ainda garantir os direitos das comunidades, aí vão, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, ter uma nova legislação, mas muito mais voltada para de novamente proteger o interesse dos grandes grupos econômicos. Então, na verdade, é preciso uma mobilização da sociedade para poder fazer o debate sobre o que é realmente necessário mudar em relação à política mineral no Brasil.